Eu nem sei como vai ficar a luminosidade desse vídeo, mas está batendo sol e eu quero gravar. E aqui é o melhor local para fazer isso. Então, bora lá. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue nesse, segue lá, @Mônica Leitora Erudita. Fica aí a dica, vou deixar na descrição tanto o meu Scooby como o meu Instagram para vocês me seguirem. Inclusive, eu estou fazendo um projeto de leitura e estudo bíblico lá no Instagram. Estou fazendo os rios, caso vocês queiram acompanhar. Não é só ler a Bíblia, é interpretá-la. E vou deixar também minha waitlist, caso você queira me enviar um mimo, pode ficar à vontade. Tem muita coisa lá, bem baratinha, caso vocês queiram me presentear. Eu vou falar das leituras, passar esse lado chato de recados. Vou tentar ser o mais conciso e direta possível. Eu estava vendo, eu estou feliz porque eu estou me aproximando das leituras que eu fiz no ano passado. Quantidade, não que quantidade por si só seja um parâmetro que eu busque anualmente, mas a gente gosta quando pelo menos a gente chega perto de um ano anterior em que a gente já começa o outro ano querendo novos, né? Esse ano foi de muito quadrinho, aí me possibilitou assim chegar bem próximo ao que daqui para dezembro, né? Porque já estamos no finalzinho do ano, último trimestre, estou gravando em outubro, mas para falar de leitura em setembro, tem muita coisa, aí só vou dar uma pincelada. Eu contei 11 livros, 11 leituras, não sei se estou certa, não sou muito boa em cálculo, se vocês quiserem contar, contem aí. No último vídeo que eu falei sobre leituras, Carol Witt, do canal Sou Livro, me cobrou para deixar na descrição. Aí nem sempre eu deixo, porque tem que dedilhar, né? Eu faço tudo no celular. Mas se eu lembrar, eu vou deixar na descrição os livros citados, porque pode ser que alguém se interesse por ler. E aí, quando a gente fala, às vezes a pessoa não entende direito. A minha aqui fluência, mas na descrição da anotadinha a pessoa entende qual é o livro de fato, né? E bora lá. Aí vou usar esse caderninho de apoio. Os outros livros eu já devolvi na biblioteca. Inclusive eu estou aqui com um livro que nem é de biblioteca, mas que são de biblioteca que eu já vou devolver na minha próxima ida, que é para a semana. E eu vou falar da minha primeira leitura, Papa Capim, Noite Brancas. É uma graphic novel da MSP, né? Aquela proposta de quadrinho adulto. E o título Noite Branca já me chamou a atenção, porque eu não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado Noite Brancas, de um russinho aí. E eu pensei, eles estão usando o título, será que vai ter essa coisa da Noite Branca? A questão do céu, da aurora boreal, né, nos países nórdicos. Mas não é necessariamente isso, mas tem um pouco de pincelada. Aqui a gente vai ver o nosso papacapim, jovem, adolescente, e numas dadas noites, onde ele está na comunidade dele de povos originários, surge um monstro específico, e esse monstro ele ataca as pessoas, e nesse contato que ele tem com essas pessoas, as pessoas se tornam meio que zumbi, né? Isso é uma história mais antiga, de uma tradição de povos colonizadores que chegam naquele local e tentam dominar aquele povo, e aí fica essa maldição. E Papacapim, ele junto com o seu grupo de amigos vai heroicamente salvar a tribo. É meio exagerado se a gente pensar que Papacapim é um adolescente, né? E não seria líder, mas gostei, acho pertinente. E é um quadrinho para jovem, né? Então, adulto jovem, mas com personagens jovens, então ele seria o protagonista mesmo, não sendo adulto. A outra leitura que eu fiz foi Buick 8, de Stephen King. Já devolvi esse livro na biblioteca.
E aqui a gente vai ver a história do policial Curtis, que é morto, e aí ele tem o seu filho Ned, e esse menino, quando cresce, vai tentar descobrir o porquê da partida do seu pai, o que envolve aquela morte. E, paralelo a isso, ele vai ter a ajuda de Sandy, um amigo e sargento daquele distrito policial, que o ajuda a desenrolar essa história. Atrelado a essa busca de Ned sobre a história de seu pai, temos um carro, o Buick 8, que é um carro mal assombrado, e no decorrer da leitura a gente vai perceber que muitas das circunstâncias que cercam aquela história e outras histórias de outros protagonistas da narrativa principal é, se entrelaçam com esse Buick 8, sabe? E esse Buick 8, ele é uma figura assim meio controversa. Gostei muito da leitura, confesso que fugiu totalmente do que eu esperava. Recomendo a leitura, já por ser um livro menos conhecido do autor, mas se toda a comparação é burra, mesmo assim eu irei fazer. Li Christine e gostei mais de Christine. Aí vocês podem ler Buick 8, Christine, e aí vocês decidam o que é que vocês acham mais interessante. Aí li um mangá, Sakura Walls, volume 1, e Sakura Walls tem um 2 e 3 na biblioteca. Ainda a biblioteca pública está com problema da reforma da luminária. Da última vez que eu fui, já não era isso, foi a limpeza do acervo. Mas quando eu for lá, a próxima vez, eu quero pegar o 2 e depois o 3. Mas é um quadrinho interessante porque vai mostrar um segundo tenente saindo de uma academia em formação, e ele é designado para uma missão no Teatro Imperial. Ele fica revoltado com isso, porque como é que ele vai, como militar, trabalhar como um mero ajudante no Teatro Municipal, como bilheteiro? Mas aí existe algo que envolve aquele Teatro Imperial, e por que disso? E os espetáculos que movem muitas pessoas. O ano é 1920, o vapor, a energia vapor, ela está em popa à direita naquele local, e a gente vai ver os monstros japoneses como Kaiju, Kawik, Komos. Eu não sei se vocês conhecem, existem essas figuras na literatura, né, japonesa, e eu não esperava ter, então gostei muito de perceber isso. Inclusive, deixa a dica, tem um filme que fala sobre os kaijus, que é bem legal, e aí a gente percebe o que são esses kaijus e como é que os heróis vão proteger a população do Japão desses ataques. E esse Teatro Imperial tem os atores que fazem parte dessa trupe, mas que, bem da verdade, eles são espiões que, junto com esse segundo tenente, eles vão ajudar a proteger a população desse ataque. Aí li também o Incrível Hulk, Planeta Hulk, essa graphic novel adulta. E aqui a gente vai ver o Hulk se transformando em Cicatriz Verde. Ele vai ter um romance e ele é atacado, mas ele também se rebela contra aquelas pessoas. E a gente vai ver Hulk sendo expulso da Terra, morando nesse local e governando um planeta. E é super top de ideia, sabe? Pensar em Hulk como alguém que domina um local e é um rei, sabe? Parece assim um reino de Asgard, sabe? Eu gostei muito. Fica aí a dica. Tem outros quadrinhos de Planeta Hulk. Esse especificamente, Planeta Hulk, é uma série, né? Aí eu li esse volume, mas tem outros, tá? Fica a dica para quem gostar e comprar, ler. Não sei se nas bibliotecas do Brasil tem. Não sei se tem a opção Kindle, mas eu gostei muito. Aí li As Aventuras de Tintin, Tintin na América, de EG. E aqui a gente vai ver Tintin em Chicago. E vocês sabem, Chicago foi considerado a cidade do crime. Aí a gente vai ver, naquele período, referências de Al Capone. A gente vai ver Tintin se protegendo e lutando contra aquele bando de mafiosos.
Mas vale a ressalva que Tintim, apesar de ser um quadrinho muito bom, ele tem muito de uma leitura colonialista de Egé, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com isso. Eu tô com o quadrinho aqui, mas eu ainda vou falar. Aí li também O Guerreiro Pagão, de Bernard Cornwell, e O Guerreiro de Pagão, aqui é o volume 8, e aí a gente vai ver a morte de alguns autores, como Knut, Signut, e a gente vai ver de forma real na historiografia inglesa a morte de Utrecht, mesmo que na história de Guerreiro Pagão o personagem ainda viva, e a morte de alguns líderes é muito significativa naquele conflito. A gente vai ver como nas outras narrativas dessa série das crônicas saxônicas, aquela exaltação, aquela coluna de batalha, né, a formação que é muito importante na batalha, tem um nomezinho específico que me está me fugindo da memória. E super recomendo, eu gostei de Guerreiro Pagão. Vou ver se eu pego o nono. São 13, né? Esse ano eu não pretendo terminar, não, mas eu quero dar sequência no próximo ano, finalizar essa série. Quero, no próximo ano, retomar a série de King, a Torre Negra, e finalizar. E eu acho que eu quero ler outros livros de Cornwell. Cornwell, ele tem um escape historiográfico muito bom. E ele tem muitos outros livros bons, como, por exemplo, a Batalha de Waterloo, né? Acho que vocês já leram algo, já ouviram falar, é uma batalha inglesa muito interessante. Eu li, mas não na escrita de Cornwell, com outro autor. E tem livros que dá para ler assim, né? Eu tenho muita curiosidade de ler Os Inimigos de Deus. O Inimigo de Deus, que é, fala o pressuposto para uma pessoa ser considerada inimigo de Deus, que é de Cornell também. Coisas para 2026. Aí também outra gráfica, Wolverine, o velho Logan, aí me fez lembrar de um filme que eu tenho sobre Logan, aqui, que é o desfecho daquela série X-Men. E Wolverine, o velho Logan, a gente vai ver um Logan totalmente diferente, né? Ele vai tá idoso, casado, pai de família, ele continua com seus poderes regenerativos, com suas garras, mas ele não quer usar. E a gente avança bem na história só para depois entender o porquê ele não quer usar. Né? Uma nebulosa aí colocou uma ilusão na cabeça dele, fazendo crer que ele tinha destruído todos os seus amigos, mas não foi. E é muito bom, sabe? Ele vai falhar um bando aí. Wolverine Velho Longo é muito bom. Se você não se incomodar com o envelhecimento do personagem, tudo de bom. Eu tinha me esquecido, mas está aqui, o caderninho está me lembrando. Eu tô com o livro aqui, mas já está guardado no quarto que eu durmo. Se eu tivesse olhado melhor, eu teria visto que eu li Primeiro Mataram Meu Pai, da Long Yung. Aí fiquei tão feliz, eu fiz quando saiu a resenha, eu marquei ela só no story. Aí depois ela fez um comentáriozinho da minha postagem. Ah, meu Deus. Ela é ativista, tá? Uma cambojana, 50 e poucos anos. Ela viveu a guerra de 75 do Camboja. Foi um presente de Carlos Noni, do canal Livros e E-Books. Muito obrigada, tá, Carlos? É um livro muito triste. Eu acho que é trágico, mas eu gostei muito da leitura. Eu acho que eu fiz um rios até falando sobre essa leitura. E se fosse um livro de Stephen King, para mim seria Escuridão Total Sem Estrelas, porque só tem tragédia. É muito duro perceber uma criança de 7 anos que tem uma vida de classe média e ser relegada a uma guerra, total fome, miséria, desabrigo, perder os pais, perder os irmãos, ser violentada, se transformar em soldado, criança. E ela sobreviveu com alguns irmãos
e hoje ela mora nos Estados Unidos, é casada. Ela é ativista contra as minas, né? E pelo mundo aí ela fala sobre o legado da guerra, os sofrimentos, e o quanto ela se guardou em relação àquilo, o quanto ela se americanizou para superar aquilo, mas que hoje para ela é importante ela falar, dialogar sobre esses conflitos. Que ela diz que quem viveu com a família dela, na convivência diária, os que sobreviveram não queriam dialogar para esquecer. E hoje ela acha importante. Eu fiz trecho de livro. Eu não quis fazer resenha, até poderia, porque eu gosto de livro assim. Apesar de não ser um diário, é um relato de uma mulher que foi menina numa guerra e menina soldado, mas eu super recomendo. Se você tiver estômago, não tiver problema com gatilho, quiser conhecer uma história de guerra diferente do que a gente vê aí, é chocante, é brutal, é muito difícil, mas quando a gente termina a leitura, aquela sensação é assim, que bom que ela sobreviveu, que bom que ela está aí para contar, que bom pelos que sobreviveram, e é total brutalidade. Aí li As Aventuras de Titi, reporte do Petit Mitimi, no país dos sovietes. A minha tradução francesa é ótima, para não dizer o contrário. É uma paleta preto e branco, e eu gostei de ter visto essa paleta preto e branco, porque é um Tintin num traçado mais clássico, mais no início dos quadrinhos de Eugênia, né? E aqui a gente vai ver as referências dos países soviéticos, aquele de sovietes, né? Mas a gente sabe que é soviético, e especificamente a Rússia, que é uma união de vários países, né? A antiga União Socialista, e tinha vários países, e hoje é a Rússia, e alguns países não fazem mais parte disso. E a gente vai ver um EG também assim, bem no molde de crítica ao socialismo, mostrando a indústria que não é desenvolvida. Ele vai mostrar a fome da população, a miséria, a mendicância. Ele vai mostrar um país sujo. E tem que vai visitar esse país, mas que vê uma maquiagem do que se transmite como propaganda socialista. Aí eu não sou nem socialista, nem sou capitalista, eu não acredito nesses imos. O socialismo cometeu muitos erros, gosto de algumas ideias, mas a gente sabe que não funciona. O capitalismo também não ajuda, e aí me veio esse pensamento quando eu terminei a leitura desse quadrinho, do anacronismo que existe entre o socialismo e numa ideia ilusória de repartição de riquezas, como se houvesse, através disso, justiça social. Os que estiveram no poder promovendo isso não tiveram isso e se mostraram até piores. E então assim, e o anacronismo que existe no capitalismo, em que todo mundo pode consumir, todo mundo tem direito, mas que as pessoas não têm o capital para isso. Então a fome, tanto no socialismo como no capitalismo, existe, é brutal e com ideologias totalmente distintas, né? Aí vale aí o pensamento para que a gente não fique nessas bobagens de brigar por causa dessas dicotomias que não deveriam fazer a máxima, sabe? Eu acho que os regimes, de uma maneira geral, não contribuem nada. Né? O bom seria que no capitalismo as pessoas pudessem adquirir bens e ter uma vida digna, e no socialismo também. E que nada fosse imposto, sabe? O comprar, o não comprar, o fazer, o não fazer. Que as pessoas tivessem liberdade de escolha e poder aquisitivo para tal. E houvesse uma justiça social independente de haveres ricos, não tenho nada contra ricos, enfim. E aí li A Última Noite do Mundo, de C.S. Lewis. Eu fiquei em dúvida se eu ia pegar esse livro. Olha que corte lindo azul. Mas
Eu disse, é fininho, então dá tempo. Bora lá. Sempre é bom ler C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele casa muito com a filosofia, mas trazendo a ponte da terra em relação às ideias teológicas, né? A ligação de C.S. Lewis, mesmo quando ele discorre sobre a terra, ele atrela muito a ideia do céu teológico. É, acho que o Músicas de Narnia é um exemplo muito significativo disso. E aqui ele vai falar sobre a importância da oração, ele vai falar sobre a eficácia da oração, independente da perseverança ou não da pessoa, e se a pessoa acredita ou não naquilo, mas a obra em si vai discorrer sobre a volta do Cristo, Maranata, ela vem Senhor Jesus, e que ele traz o embasamento para trazer isso, que a gente não deve se preocupar nessa volta de Cristo, no sentido de quando será, porque o próprio Cristo não sabe, só Deus, e ele dará a última ordem. Quem leu a Bíblia sabe isso, os evangelhos falam, o Apocalipse fala, né? Que é escatológico, é um livro totalmente escatológico da Bíblia, e que a preocupação não é em saber, em prever, porque é imprevisível. O que devemos é estar preparados. Eu não sei se você sabe, existem segmentos evangélicos cristãos, batistas, como eu, um exemplo, que a gente acredita nessa volta de Cristo, um Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas já vai voltar para buscar sua igreja. Ele reinará novamente em terra, em corpo? Não, será uma volta rápida e só para buscar aqueles escolhidos, aqueles que se encaixam no critério religioso. Eu falo melhor disso, se vocês tiverem interesse lá no meu Instagram, porque eu estou fazendo estudos bíblicos, então eu acho que ali é pertinente falar sobre religião. Eu não gosto, principalmente aqui trazer isso, porque o enfoque é literário, eu não nego minha fé de forma nenhuma, acredito muito nela, mas entendo que as pessoas não querem necessariamente escutar sobre religião, as pessoas têm religiões diferentes, católica, espírita, budismo, budistas, pessoas que são adeptas de religião de matriz africana, então a gente respeita isso. E para finalizar, li Rosa de Versalhes, esse mangá maravilhoso. Eu não estou citando os autores, né? Desculpa, é porque é para ser mais rápido, mas respeito muito todos os que escreveram. Eu vou tentar deixar na descrição o nome dos autores com os livros, mas Rosa de Versalhes é que é o volume 3. Aí senti vontade de ler o 3 e o 1 se tivesse na biblioteca, mas eu desisti. E explico por quê. Esse mangá vai tratar aquele período da Revolução Francesa, vai tratar sobre Versalhes, o rei, Antonieta, os casos de Antonieta, vai tratar Rousseau como filósofo teórico que impulsionou muitas ideias revolucionárias da Revolução Francesa, né, de 1789. Aqui vai tratar tudo disso. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista, mas eu não posso protagonista é masculada, porque ela tem irmãs, mas ela foi separada para o pai para ser a figura de um menino, ser criada como um menino. Então, desde pequena, ela já vestia roupas de menino e aprendeu a esgrima. E ela vai servir no castelo, ela vai servir na guarda imperial, na guarda real, e ela vai ter alguns opositores, só que a história é boa e esse fundo histórico é muito interessante, mas achei que o quadrinista apelou muito para uma afetividade do personagem. Eu até entendo que talvez mulheres mais masculinizadas sejam um reflexo também da sexualidade de uma mulher, mas tem muito momento de beijo, ela refutando alguns pretendentes ao casamento, que o pai quer impor um casamento a ela, mas ela também se mostra apaixonada por um homem que, por não ser da nobreza como ela, a aristocracia, não seria um bom pretendente, e aí ela se vê
num dilema de se envolver com um homem que ela ama pobre ou com um homem rico da classe dela, ou não só servir o exército. Então, assim, como apelou muito para essa coisa da sexualidade, eu até entendi, porque eu acho que é um mote muito contemporâneo, entendeu? E eu acho que o autor ele tem licença poética para escrever sobre tudo que ele pensar que deve escrever. Não é isso, mas daí eu vou dizer o porquê me incomodou dessa parte, essa parte do quadrinho. Num dado momento, a protagonista ela recebe um beijo do filho de Antonieta, uma criança de 7 anos. Acho que vocês sabem, né? Eles tiveram os 4 filhos e só um sobreviveu, a menina, Maria Tereza, eu acho. Os outros 3 morreram. E esse menino dá um beijo nela, na protagonista, e morre. E aí ele diz: me espere, porque na próxima vida eu vou me casar com você. E eu acho muito brutal essa coisa de colocar um beijo de uma criança no adulto, sabe? A ficção que coloca aquele menino vai morrer de CA, e aí ele tem uma doença degenerativa e ele precisa saber o que é um beijo. Não precisa, minha gente, não precisa. Criança não precisa beijar adulto, nem na vida real, nem na vida ficcional, literária, nem na grande tela. É, acho gritante pais que beijam os filhos e dizem: não, mas é mãe, é pai, pode beijar, é um beijo fraternal. É, existe teorias da educação, especialistas que falam sobre isso, que para a criança é confuso. Então, abomino totalmente o beijo de uma criança no adulto, mesmo se forem os pais, e é confuso. E aí na história não é uma mãe, é um menino que antes de morrer se apaixona por uma adulta. Então eu acho assim, não quero julgar o quadrinista, não quero impor sobre ele nenhum crime, mas a gente sabe que na literatura existem criminosos, né? E aí eu não vou passar pano para Foucault, eu não vou passar pano para Simone de Beauvoir, eu não vou passar pano para Gaiman, eu não vou passar pano para Nabokov, e nem muitos outros como Lewis e tantos autores que, de forma velada, normalizavam, ou não, nem tão velada, mais explícita, a questão da pedon. Então, só por isso eu disse: não, foi demais. Quando esse menino de 7 anos deu um beijo na protagonista, aí eu digo: meu Deus, eu não acredito, não. Para mim estava ruim, ficou péssimo. Aí é isso. Também não estou dizendo para vocês não lerem, vocês ficam à vontade. Eu estava revendo um vídeo de Laura Brandão falando sobre a biblioteca dele. Ele morou muitos anos na Alemanha, eu nem sabia. Aí ele falando que não leu o livro de Hitler e justificou por quê. E disse assim: isso aí é só um manifesto nazi. E eu concordo com ele, como concordo que Lolita não vale a pena ler, porque também é uma ideologia pedó, e nem para conhecer. Eu acho que tem leituras que são dispensáveis, mas tirando esse adendo aí desse quadril, que para mim foi perturbador, esse beijo aí final, foram outras leituras. Eu não sei se foram 11, se 10. Contem aí. Quem quiser comentar sobre suas leituras de setembro, fique à vontade. Estou super animada pelo Victor Tober. Victor B. Assim, eu sempre coloco tu, mas não tem. Aí vejo os canais, sabe, colocando o nomezinho certo. Eu digo: meu Deus, todo ano eu pago mico, colocando errado. Mas estou animada. E foi um mês muito bom, sabe? Eu queria ter tido mais tempo de ler mais prosa, mas eu gostei de Buíque, Guerreiro Pagão, esse de C.S. Lewis, a história de Mataram Primeiro Meu Pai. E eu acho que foram prosas muito boas. Nos quadrinhos foi mais a questão assim da oportunidade e o tempo, né? Porque são quadrinhos que mesmo alguns calhamaços a gente consegue ler mais rápido do que um calhamaço de prosa. E é isso, quem quiser comentar fica à vontade. Obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal!